Aula número 142. Ubiguidade das conjunções. Como abertura, ouça esse poema de Cassiano Ricardo. Por se tratar de uma ilha, deram-lhe o nome de Ilha de Vera Cruz. Ilha cheia de graça, ilha cheia de pássaros, ilha cheia de luz. Ilha verde, onde havia mulheres morenas e nuas, aiangás a sonhar com as histórias de luas, e cantos bárbaros de pajés em poracés, batendo os pés. Depois, mudaram-lhe o nome por Terra de Santa Cruz, terra cheia de graça, terra cheia de pássaros, terra cheia de luz. A grande terra, girassol, onde havia guerreiros de tanga e onças ruivas deitadas à sombra das árvores mosqueadas de sol. Mas como houvesse em abundância certa madeira cor de sangue, cor de brasa, e como o fogo da manhã selvagem fosse um brasido no carvão noturno da paisagem, e como a terra fosse de árvores vermelhas, e se houvesse mostrado assaz gentil, deram-lhe o nome de Brasil. Brasil cheio de graça, Brasil cheio de pássaros, Brasil cheio de luz. Ubiguidade das conjunções. A conjunção, ela pode ocupar vários significados na oração. Se você tomar a palavra que, por exemplo, eu posso fazer dela vários tipos de conjunção. Isso é muito importante para que o aluno entenda o sentido da frase. Se ele não está entendendo o papel da conjunção, ele não está entendendo o sentido da frase, a mensagem que a frase tende a passar. Eu vou deixar o quadro das conjunções coordenadas e subordinadas. Então, um quadro e um modelo de cada conjunção. Aditiva e adversativa, mas, alternativa ou, conclusiva, logo, explicativa, isto é, as coordenadas. As subordinadas, o integrante ou a conjunção integrante, que, causal, porque, temporal, quando, proporcional, a proporção que, final, para que, concessiva, embora, consecutiva, tanto que, conformativa, conforme e comparativa, como. Está o quadro das conjunções. Vamos agora imaginar o seguinte, imaginar as seguintes frases. A conjunção que, vamos fazer em forma de exercício. Eu vou ditar algumas orações, colocar no vídeo, e nós vamos pensar junto o significado de cada uma das frases. Ouça. A conjunção que. Estou consultando o livro de minha autoria para retirar deste livro alguns exercícios. Chove que chove e não para de chover. Uma oração. Outra. Cuidarei de outras ovelhas, que não de vós.
Outra. Que chova, que faça sol, sairemos. Outra. Peço-te que me acompanhes. Outra. Não vou, que está chovendo. Não vou, que está chovendo. Outra. Deitou-vos Deus a bênção, que crescesseis e multiplicasseis. Outra. Hoje que tinha de estudar, não tenho o livro. Outra. Que fosses de ouro, nem assim me casaria contigo. Outra, a cidade é tão agitada que não sobra tempo para os bons dias. Esse é o exercício de hoje, vamos fazer juntos. Cada oração desta tem uma conjunção que, mas cada uma com sentido diverso. E eu entender o sentido da conjunção, eu estou entendendo o sentido da frase. O quadro das conjunções está ao seu lado, ao lado do vídeo. Consultemos os quadros e vamos agora consultar as orações. Chove que chove e não para de chover. Chove que chove. Faça comigo. Qual é o sentido dessa oração? Chove que chove e não para de chover. Esse que, qual é o valor dele na frase? É uma coordenada? Aditiva? Adversativa? Alternativa? Conclusiva? Explicativa? Então comigo, conjunção, coordenada, responde, aditiva. A outra oração. Cuidarei de outras ovelhas que não de vós. Faça comigo. Qual é o sentido dessa frase? Cuidarei de outras ovelhas que não de vós. Coordenada, qual? Adversativa. Acertamos. Outra. Que chova, que faça sol, sairemos. Perceberam rapidamente o sentido de alternativa. Peço que te me acompanhes. Peço-te que me acompanhes. Peço-te o quê? Que me acompanhes. Então essa oração inteira, que me acompanhes, está completando o sentido de peço. Peço isto que está na frente. Peço a ti que me acompanhes. Como chama a oração que completa o sentido de um verbo anterior, funcionando ou como objeto direto dele, ou como objeto indireto, ou como sujeito. Como chama essa conjunção? Integrante. Não vou que está chovendo. Bom, é uma subordinada. Qual seria? Causal, final, temporal, proporcional? Não vou que está chovendo. Não vou que está chovendo. Dá para entender? Subordinada causal. Deitou-vos Deus a bênção, que crescesseis e multiplicasseis. Vamos colocar um modelo, uma conjunção modelo no lugar desse que? Deitou-vos Deus a bênção para que crescesseis e multiplicasseis. Então esse que tem um valor final. Hoje que tenho de estudar, ou hoje que tinha de estudar, não tenho livro. Temporal.
Que fosses de ouro, nem assim me casaria contigo. Que fosses de ouro, que fosses de ouro, não me casaria. Que fosses de ouro. Embora concessiva, e finalmente a cidade é tão agitada que não sobra tempo para os bons dias. É tão agitada que não sobra tempo. É tão agitada que. Conjunção consecutiva. Essa é a beleza da língua portuguesa. Essa é a beleza. Demonstrar que a palavra que, como conjunção, ela pode ser aditiva, adversativa, alternativa, integrante, final, causal, consecutiva, concessiva. Essa é a beleza. E entendendo isso, entende o sentido da oração. Ubiguidade da conjunção se. A palavra ubiguidade significa a particularidade ou a capacidade em estar em vários lugares ao mesmo tempo. Isso é ubiguidade. Aliás, Santo Antônio tinha, segundo a tradição da Igreja Católica, a faculdade de ubiguidade. Celebrava em 2 lugares missa ao mesmo tempo, 2 lugares distintos. Ubiguidade. Então a palavra se. Vamos fazer exercício nós dois com a palavra se. Eu vou ditar algumas orações e nós vamos conversar. Não lhe dê nada, senão água e pão. Está no vídeo. Se estudo, se descanso, ninguém tem nada com isso. Se estudo, se descanso, ninguém tem nada com isso. Verei se neles achar possa piedade. Verei se neles achar possa piedade. Irei se fores. Ou melhor, outra oração no lugar desta. As nações encontrariam a paz se fossem governadas por poetas. Essa é melhor. Outra oração. Se a amo, nem por isso morrerei por ela. Vamos ver? Não lhe dê nada, senão água e pão. Qual é a ideia da frase? Dá para perceber, senão água e pão, está negando parcialmente a primeira frase, não lhe dê nada. Não lhe dê nada, senão água e pão. Qual é a conjunção que você poderia colocar aí como modelo? Aquelas que está no quadro como modelo, qual conjunção caberia aí? Não lhe dê nada, mas lhe dê água e pão. Conjunção adversativa. Esse senão é escrito soldado, junto. Se estudo, se descanso, ninguém tem nada com isso. Faça comigo. Essa conjunção é alternativa. Verei se neles achar possa piedade. Verei o quê? Se neles achar possa piedade. Observa que se neles achar possa piedade não é condição de ver. Pelo contrário, é a coisa que eu vou ver. Verei o quê? Se neles achar possa piedade. Então essa conjunção é integrante. As ações encontrariam a paz se fossem governadas por poetas? Condicional. Condicional. A segunda oração condiciona a realização da primeira.
E finalmente, se a amo, nem por isso morrerei por ela. Embora a ame, ainda que a ame, conjunção subordinada concessiva. A palavra porque como conjunção. Vamos colocar algumas frases no vídeo. Reza, porque Deus te ouvirá. Não veio porque choveu. O juiz o chamou que revelasse o nome do réu. Ou melhor, o juiz te chamou que revelasses o nome do réu. Vamos ver a primeira. Estuda, ou melhor, reza, porque Deus te ouvirá. De uma maneira precipitada, é capaz que o aluno entenda que essa oração, porque Deus te ouvirá, é causal, porque vem pelo porquê. Mas reza porque Deus te ouvirá, ela não pode ser causa da primeira, se justamente ela vai acontecer depois da primeira. Se ela acontece depois da primeira, não pode ser causa dela. Então a ideia da frase, qual seria? Reza porque Deus te ouvirá, uma explicativa. Meramente uma explicação da primeira oração, ou uma justificativa da primeira oração. Então, uma conjunção explicativa. Causa, eu estou na segunda, não veio porque choveu. Aí sim, a chuva é anterior ao fato. Aí sim, causal. E finalmente, o juiz te chamou que revelasses o nome do réu. O juiz o chamou porque revelasses o nome do réu. O juiz te chamou porque revelasses o nome do réu. Entenda comigo. Para que? Conjunção final. A palavra quando. Vamos colocar algumas orações no texto com a palavra quando. Demoramos 10 dias a pé. Quando, se fôssemos de carro, teríamos um só dia de viagem. Outra, quando a pé, quando de carro, ele vem à aula. Outra, eu percebi quando ele chegou. Eu percebi quando ele chegou. Outra, o policial chegou quando havia cessado a rixa. Mais uma, serás aprovado quando estudes. E a última, quando tivessem exilado o líder, nem assim seu nome pereceria. Vamos à primeira. Demoramos 10 dias a pé. Quando teríamos um só dia de viagem se fôssemos de carro? Qual é a conjunção que eu coloco no lugar desse quando para dar essa ideia? Sem dúvida é a conjunção mas. Demoramos 10 dias a pé, mas se fôssemos de carro, teríamos um só dia de viagem. Então esse quando é uma conjunção adversativa. Quando a pé, quando de carro, ele vem à aula. Já percebeu? Então fala comigo. Fala comigo. Alternativa. Eu percebi quando ele chegou. Eu percebi quando ele chegou. Eu percebi o quê? Quando ele chegou. É a coisa que eu percebi. Essa oração, quando ele chegou, integra o sentido de eu percebi. Não se está dizendo que eu percebi o momento da ação de perceber. Está se dizendo que a coisa que eu percebi é quando ele chegou. Então, integrante. Serás aprovado quando estudes.
Serás aprovado quando estudes. Quando estudes, condicional. Quando tivessem exilado o líder, nem assim seu nome teria perecido. Quando tivessem exilado, nem assim seu nome teria perecido. Ainda que tivesse exilado, nem assim. Embora tivesse exilado, nem assim seu nome pereceria. Conjunção concessiva. A conjunção como também tem sua ubiguidade. Ela pode exercer na frase várias interpretações, vários sentidos que eu sou obrigado a interpretar para entender o que se está dizendo. Algumas frases vão ficar no vídeo. Uma frase de Herculano: a lâmpada não vês como arde? Como estivesse no exterior, não compareceu às eleições. Ela dança como bailarina russa. Como ouviu o sinal, o professor abandonou a sala. Falou como devia. Cultiva-se o café em vários estados, como São Paulo, Paraná, Minas Gerais. Vamos ver. A primeira. A lâmpada não vês como arde? A lâmpada não vês o quê? Como arde. Essa oração, como arde, não está completando o sentido do verbo ver? Então, que conjunção é essa? Responda comigo, que conjunção é essa? É comparativa? Não, não. Conformativa? Também não. Integrante. Como estivesse no exterior, não compareceu às eleições. Como estivesse no exterior, não compareceu. Não compareceu como estivesse no exterior. Conjunção, fala comigo, causal. Ela dança como uma bailarina russa. Bem, aí sim, nós temos uma comparativa. Como ouviu o sinal, o professor abandonou a aula, ou abandonou a sala. Como ouviu o sinal, o professor abandonou a sala. Fala comigo? O professor abandonou a sala, como ouviu o sinal. Temporal. Falou como devia. Conformativa. E por último, cultiva-se o café em vários estados, como São Paulo, Paraná, Minas Gerais. Explicativa. Esses exemplos, a maioria deles foi linguagem simples, não clássica. Vamos tomar algumas frases clássicas. Canto 5, estrofe 37, Deus Lusíadas. É o gigante Adamastor que aparece a Vasco da Gama, quando ele cruza o cabo da Boa Esperança. Esse gigante Adamastor pode ser, então, metáfora de todas as dificuldades que o homem tem para conquistar o universo. O gigante Adamastor. E todas as dificuldades e desgraças que aparecem quando conquista alguma coisa importante. Toda coisa descoberta sempre tem a desvantagem da desgraça. Então, as navegações, os descobrimentos, as guerras, as revoluções, esse gigante Adamastor simboliza isso. Vamos tomar a estrofe número 37. Porém, já 5 sóis eram passados,
que dali nós partíramos, cortando os mares nunca dantes navegados, prosperamente os ventos assoprando, quando uma noite, estando descuidados na cortadura proa vigiando, uma nuvem que os ares escurece, sobre nossa cabeça aparece. Como tarefa, vamos pegar esse primeiro verso e segundo verso e tentar descobrir a função sintática desse que tipo de conectivo que ele é. Porém, já 5 sóis eram passados, que dali nós partíramos, ou que dali nos partíramos. Faça comigo. Que conjunção é essa que? Qual é o sentido da frase? Já 5 sóis eram passados, já 5 dias eram passados, que dali nos partíramos de um determinado local até chegar ao sul da África, ao Cabo da Boa Esperança. Conjunção subordinada, fala comigo, temporal. Apareceu o gigante. Vamos ver agora a estrofe 38. Tão temerosa vinha e carregada, que pôs nos corações um grande medo. Bramindo, o negro mar de longe brada, como se desse em vão em algum rochedo. Ó potestade, disse, sublimada, que ameaço divino, ou que segredo esse crime, esse mar nos apresenta? Que maior coisa parece que atormenta? Eu quero analisar esse que do segundo verso da estrofe número 38. Faça comigo. Tão temerosa vinha e carregada, que pôs nos corações um grande medo. Essa nuvem era tão temerosa e carregada, e negra por conseguinte, que pôs nos corações um grande medo. Qual é o sentido dessa oração que pôs nos corações um grande medo? Que esse que é responsável por esse sentido? Eu tenho que entender esse texto. Qual é o sentido? Faça comigo. Conjunção subordinada. O quê? Consecutiva. Tão temerosa vinha e carregada, que pôs nos corações um grande medo. É a consequência consecutiva. Vamos ver outra estrofe de Os Lusíadas, retirada agora do episódio Os 12 da Inglaterra. 12 valentões portugueses que vão à Inglaterra libertar a honra de algumas damas. O texto é muito bonito. Os heróis portugueses vão até a Inglaterra libertar a honra, a dignidade de uma dama. Eles chegam em campo de batalha, na arena, para o desfile, para o duelo. Então, eu vou ler o texto. A dama, como ouviu que este era aquele que vinha a defender seu nome e fama, se alegra e veste ali do animal de L. A dama, como ouviu que este era aquele que vinha defender seu nome e fama, se alegra e veste do animal de L. É a pele de um cordeiro, da fábula ou da mitologia. O animal de L é o cordeiro que tinha a pele de ouro e L montava esse animal. O velo do animal, do cordeiro, era de ouro. E vou repetir, eu vou perguntar a função desse como. Isso é importante, percebe? Você vai fazer sozinho. Qual é a conjunção como, qual é a ideia que está dando o texto? A dama, como ouviu que este era aquele que vinha a defender seu nome e fama, se alegra. Como ouviu que este era aquele que vem defender seu nome e honra, se alegra.
Faça sozinho. Qual é o sentido dessa conjunção? Como? Olha, eu aceitaria, para dar nota para o aluno, se ele errasse, mas aceitaria causal. Mas o melhor mesmo é o sentido temporal. Ela se alegra quando ouviu que este era aquele que vinha defender seu nome e honra. É isso? Ela se alegra quando ouviu, no momento em que ouviu. Camões nos conta, nos Lusíadas, o episódio de Inês e Castro. Ela faz um discurso ao seu sogro, o rei Afonso, para que não seja executada. E pede que seja exilada. Aí não importa que na África ou na Ásia, entre leões e tigres, leão seria a África e tigre a Ásia. E nós vamos perguntar o sentido do último verso, a conjunção que. Então lá. Diz Inês e Castro ao sogro, ao pai de Dom Pedro I, lá de Portugal. Põe-me onde se use toda a feridade, entre leões e tigres, e verei se neles achar possa piedade que entre peitos humanos não achei. Ali, com amor intrínseco e vontade naquele por quem morro, criarei essas relíquias suas que aqui viste, que refrigério sejam de uma mãe triste. Põe-me onde se use toda a feridade, entre leões e tigres, na Ásia ou na África. Porque animal tem dó de criança. Aí ela dá o exemplo de Rômulo e Remo, que foram alimentados por uma loba. Então é possível que os animais tenham dó da criança? Então põe-me entre leões e tigres e verei se neles achar possa piedade entre leões e tigres. Piedade que não encontrei entre peitos humanos. Ali, com amor intrínseco e vontade naquele por quem morro, que é o Dom Pedro, seu esposo, eu criarei essas relíquias suas, seus netos, suas relíquias, que aqui vistes agora, que certamente foram afastados na hora da execução. Então veja a última oração. Ali, com amor intrínseco e vontade naquele por quem morro, criarei essas relíquias suas que aqui vistes, que refrigério sejam de uma mãe triste. É esse que eu quero. Refrigério é consolo. Criarei essas relíquias, meus filhos, seus netos, é a sua relíquia. Criarei essas relíquias que viste, que refrigério sejam de uma mãe triste. Qual é o sentido desse quê? Conjunção. Subordinada. Pode falar? Criarei essas relíquias que aqui viste, que refrigério sejam, que eles sejam refrigério de uma mãe triste. Final. Para quê? E, por último, estrofe número 3 do canto 1. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que o canto peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Estrofe número 3 de Os Lusíadas, canto 1, fazendo parte da proposição. Eu quero o valor de alguns quês aí no texto. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que tiveram. O sábio grego, Ulisses, o troiano, Enéas. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Quer dizer, essas navegações dos gregos e dos troianos não têm mais sentido, perto das navegações portuguesas. Cale-se de Alexandre e de Trajano, Alexandre, o grande conquistador,
e Trajano, o imperador romano que conquistou o norte da África, cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Porque perto das vitórias portuguesas, a vitória de Trajano e Alexandre são insignificantes. Que eu canto peito ilustre lusitano. É esse que eu quero. É esse que eu quero. Faça comigo e acerta. É o último exercício. Faça comigo e acerta. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram, que eu canto peito ilustre lusitano. Subordinada, causal. Que eu canto peito ilustre lusitano, o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Cesse tudo que a musa antiga canta, que todos os poetas no passado cantaram de navegações e conquistas. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Conjunção. Subordinada, pode falar? Causal. E não pode ser explicativo? Pode. Mas é meio Sabe por quê? Sabe por quê que eu faço a diferença da explicativa e da causal? Aquela que eu falei da chuva é muito importante. Leva o guarda-chuva porque choverá. Essa é a explicativa. Porque choverá vai acontecer depois. Reza porque Deus te ouvirá. Porque Deus te ouvirá vai acontecer depois. Agora, como nós dissemos aí, cesse tudo que a música antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Quer dizer, anterior ao fato. Tá. É melhor assim. Mas pode ser, sim. Tem gente que fala explicativo. Mas eu faço essa diferença na gramática, inclusive. Como desfecho, um soneto do poeta Afonso Schmidt, poeta santista, escritor, jornalista, pertenceu à Academia Paulista de Letras e viveu praticamente toda a sua vida no século XX, na primeira metade do século XX. Um grande poeta. Nasceu em 1890. Barba Azul. Abro-te o coração. Podes entrar, querida. Meus ancestrais do verso, os líricos de antanho davam a cada eleita um Baltazar estranho de ouro, luar e luz, numa canção sentida. Eu nada tenho. Vê, pois para mim a vida tem sido um peso enorme, um martírio tamanho. Se és pura e boa, vem que tudo serás um banho de perfume e de sol na gélida guarida. Neste beijo, porém nas tuas mãos suaves o maldito esplendor das áureas 7 chaves do velho coração. Vem habitá-lo, pois. Não devasses, porém, subterrâneos e fossos. Morrerás de pavor se vires os destroços das quimeras que amei e trucidei depois. A minha pátria é a língua portuguesa.